seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e hoje nós estamos com Carlos Carais, que vai contar um pouquinho das experiências dele com as medicinas sagradas e o que mudou na vida dele. Gratidão a todos, espero que gostem. Tudo bom, Carlos? Eu tô bem, e você? Graças a Deus eu tô bem. Melhor agora, pô. Que bacana, hein? Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar passando as suas experiências, né? E muitas vezes é muito difícil para muitas pessoas isso, né? Então é sempre bom alguém que colabora, é muito importante. É verdade, concordo contigo. A troca também traz muito aprendizado. Para todos, né? E cura até nós mesmos quando nós falamos. Tem muito essa questão mesmo, né? Da gente falando no processo de se escutar também via entendimento. É como se fosse você numa terapia, né? Porque na terapia você acaba falando os acontecimentos da sua vida e tendo uma percepção melhor daquilo que você está falando, né? Tendo um outro parâmetro. Isso mesmo. Tem os dois viés, né? É, A análise do profissional, mas também tem a autoavaliação acontecendo. exatamente, é isso aí. Você já fez terapia? Sou psicólogo. Ah, pô. Isso é ótimo, meu. Conheço bastante o esquema aí da comunicação. Estou bem familiarizado com isso. Seria muito bom se todo mundo que participasse de rituais com as medicinas sagradas, que fizesse depois um acompanhamento com um psicólogo. Seria muito bom. Eu concordo. Não sei nem se é possível, assim, Leiber, um trabalho dos dirigentes da casa darem uma espécie de assessoria para interpretação dos processos, né, que surgem ali na experiência. Já porque, querendo ou não, quem está ali como guardião da medicina, de certa forma, sabe como caminhar por essa estrada. Porque eu acho que essa coisa de quando você tem lá aqueles processos, entendimentos, insights que vão vindo, às vezes você se pega numa situação que fica difícil de avaliar com precisão por conta própria. E aí ter um mentor para poder auxiliar acelera muito. Com certeza. Porque aí você vai guiando a pessoa. E conta um pouco da sua história, meu. Aí a minha história, eu pessoa, a experiência com a ayahuasca, como que eu faço? Vamos colocar como pessoa. A minha história como pessoa, ela se casa muito com o processo da ayahuasca, porque quando eu comecei na minha primeira experiência, né, o primeiro ritual, eu vim trazendo muita coisa lá de trás. O que entrou logo de cara no primeiro rito, que é o que mais me marcou, só que eu fui entender mesmo a dimensão disso no rito, foi eu ter sido abandonado pelos meus pais, aí eu fui criado pela minha avó materna. Ao longo do meu desenvolvimento, né, eu fui passando assim por muitas experiências em que aqueles vínculos que você tem familiar na sua vida, que hipoteticamente eles devem ser sólidos, passaram uma segurança assim de que são inquebráveis, não importa o que aconteça, vão estar ali para você. Isso foi cortado em algumas etapas da minha vida, né, desde o nascimento e ao longo do amadurecimento, porque mesmo com a minha avó materna eu também tive essa quebra de vínculo, não por falecimento, mas por conta de questões assim de maturidade dela, enfim, que minha avó também tem uma história pesadíssima. E isso foi me trazendo assim um desenvolvimento para a fase adulta em que eu fui me tornando uma pessoa muito insegura e sem muito propósito para estar vivo. Daí eu acabei desenvolvendo uma depressão que era cíclica na adolescência. Muito precocemente eu comecei já a entrar em contato assim com pensamentos autodestrutivos, de não querer mais estar vivo, ideias assim de cometer suicídio e tudo mais. Daí quando eu fui no rito a primeira vez, foi uma experiência indescritível, mas que transformou a minha vida definitivamente e que a experiência ali reverbera até hoje. E eu sei que é uma coisa que vai continuar assim exponencialmente pro resto da minha vida. Lembro que eu tomei a primeira porta, quem deu foi o Gabriel, e aí fiquei lá um tempo, tem aqueles rezos iniciais, né? Tem um nome específico, você sabe qual que é o nome, Liber? Eu nunca lembro. Você é os mecás. Isso. Tão essencial, né? Eu acho importantíssimo, inclusive, essa abertura. Ali, durante aquele momento, eu não estava sentindo, na verdade, nada. Eu fui a convite da Vitória, eu acho que ela é sobrinha do Gabriel. Foi muito doido, assim, como as coisas se conectaram para eu chegar na ayahuasca, porque eu já vinha estudando há um tempo sobre esse chá, e até então eu tinha me deparado com o Santo Daime. Aí vi que são algumas instituições que aplicam dentro dessa filosofia religiosa o chá. E eu sempre quis muito viver essa experiência, mas até então nunca tinha sentido, assim, de fato, uma inclinação para ir seguir em frente. Daí teve um período que do nada despertou de novo essa vontade em mim, e eu comecei a comentar muito com os amigos: nossa, eu queria muito conhecer um lugar assim, para tomar chá de ayahuasca e tudo mais. E essa coisa de que você deseja uma coisa
coisa e magnetiza isso, é muito real. Porque aí, um dia, indo pra academia do prédio, eu conheci a Vitória na academia, a gente tava andando na esteira junto, ela é muito expansiva, então ela puxou assunto comigo, ela tinha acabado de se mudar, tava fazendo novos amigos e tal, né? E aí eu sintonizei muito com ela, porque ela é muito simpática. Eu não sei como, né? Logo no primeiro papo, ela falou de ayahuasca e já me convidou pra um rito que aconteceria naquela semana. E aí eu, tipo, é uma coisa que eu tava procurando, né? Porque não, agora que caiu no meu colo. Aí ela conversou com a Elaine, confirmou ali e eu fui. Aí voltando, né? Tomei lá a primeira porta, na experiência inicial não tava sentindo nada. A Vitória chegou em mim e falou, e aí, como é que tá sendo? Eu falei, eu tô ok e tal. Ela chegou no Gabriel e falou, olha, não tá tendo nada ainda. O Gabriel veio e me deu uma segunda porta. Aí eu tomei a segunda porta, mas sem expectativas e deitei. No que eu deitei, eu comecei a sentir uma energia, era uma espécie de uma chama, assim, extremamente poderosa subindo dos meus pés à minha cabeça. É uma sensação muito boa, tomando conta do meu corpo inteiro. E aí era como se, ao longo da minha vida, conforme eu fui passando por essas situações aí desafiadoras, o meu espírito e o meu corpo, eles tivessem ficado meio que desajustados. E isso atrapalhava o meu prazer, a minha motivação de estar vivo. Aí ela começou realocando o espírito com o corpo, colocando as coisas no lugar. E, em paralelo a isso, eu comecei a sentir uma felicidade absurda. Foi uma felicidade que eu nunca senti na minha vida. E aí eu voltei para um período muito antigo, para fase de bebê. Eu me vi bebê e recebendo uma bomba, assim, de afeto, de carinho. Enquanto eu tava vivendo aquela experiência, vinha muito uma voz secundária na minha cabeça dizendo, ai, caramba, isso aqui faltou para mim. E olha como é importante, né? Isso dá um boost, assim, na vontade, no desejo de estar vivo muito grande. E aí isso foi se desenvolvendo, fui internamente envelhecendo ali naquele processo, até que eu cheguei na fase da infância. Quando eu cheguei na fase da infância, eu comecei a rir muito, rir demais. Eu tava rindo demais, sozinho. E a minha risada começou a contagiar todo mundo ali. Daí chegou a Vitória, chegou a Elaine, falou, tá tudo bem com seu amigo? O que tá acontecendo com ele, né? E ele chegava em mim e eu falava, não, tá tudo bem. E aí eu acho que foi a Roberta que chegou e ela espirrou uma coisinha na minha mão, alguma coisa com aroma, e deu pra eu cheirar, né? Água de Florida. E aí eu falava assim pra ela, pode colocar, mas por favor, não corta o que eu tô sentindo, porque o que eu tô sentindo tá muito bom. E aí eu fiquei ali rindo, até que começou o momento que o Gabriel e a Elaine entraram pra cantar as músicas mesmo que vão tocando ao longo do rito. Na hora que ele começou a cantar, tudo ficou muito colorido. Eu tava o tempo todo de olhos fechados. Mas tudo ficou muito colorido, não sei como eu estava enxergando as coisas, mesmo de olhos fechados. A música começou a tomar conta do meu corpo de uma forma assim que eu não sei explicar. Eu sempre fui muito tímido, muito reservado. E foi muito doido, porque depois eu perguntei, gente, não foi ninguém que falou isso pra mim? Porque uma hora chegou uma voz em mim, uma voz feminina, e falou, você quer dançar? Eu falei, quero. Eu levantei, arranquei minha camiseta, e comecei a dançar lá, super feliz, foi uma alegria. Eu tava querendo, assim, jogar aquela felicidade, compartilhar com todo mundo. Era tanta coisa boa que eu tava sentindo que não cabia dentro de mim, que eu queria que as pessoas entrassem nessa onda também. Foi assim o rito inteiro, e parecia que o tempo tinha parado, que o universo estava festejando, eles estavam celebrando um renascimento, que era o meu renascimento. E aí nesse renascimento eu comecei a sentir um amor que era canalizado para mim muito forte, muito poderoso. E era como se todas as potências assim espirituais, sei lá, Deus, Jesus Cristo, estivessem ali conectados comigo naquele momento e canalizando o amor para mim. E foi uma situação muito confusa, que eu estava feliz, mas ao mesmo tempo emocionado, porque começou a vir o seguinte entendimento: meu Deus, eu sou amado nesse nível. E é exatamente no mesmo nível que Jesus Cristo é amado. Então, tipo, não tem de fato uma divergência assim entre os avatares que existiram, as pessoas que vieram cumprir assim grandes missões na Terra e eu. É todo mundo amado igual. E a gente recebe a mesma quantidade de combustível, né, para seguir com a vida, enfrentar a realidade. Foi muito boa essa experiência, porque uma coisa é você, do ponto de vista filosófico, ter esse entendimento, Deus ama todos da mesma maneira. Mas sentir esse amor é a coisa assim mais libertadora e esclarecedora que você pode ter na sua vida. É muito louco sentir esse amor. Isso é o que mais me marcou. Nossa, sim, é uma coisa indescritível. Aí eu lembro que eu tava ali no ritual dançando, e aí vinham todos os desafios na minha cabeça, né, das coisas que eu tava tendo que lidar no momento, porque que eu tava me sentindo desmotivado, tão pra baixo. E eu olhei para aquilo e ganhou uma dimensão assim tão minúscula, tão pequena, que eu pensava, mano, eu zerei na vida, porque
se o que eu tenho é todo esse suporte, esse apoio incondicional dessa potência que é Deus, Jesus Cristo, seja lá quem for que tá mandando isso para mim agora, então eu não tenho com quem me preocupar. Eu tenho tudo que eu preciso. E aí foi isso. Aí eu continuei dançando até o final do ritual. E depois estava todo mundo curioso para saber o que é que aconteceu comigo durante os meus processos, porque chamou muita atenção, né? E aí nem eu conseguia entender direito, porque se não fosse a ayahuasca, se não fosse, sei lá, essa energia que estava mexendo comigo ali, eu não teria nunca dançado. Eu nunca fiz isso na minha vida, de dançar assim em público. Eu nem sabia que eu sabia dançar. Isso foi uma descoberta muito doida também. Aí essa foi, assim, a primeira experiência, e foi o pontapé inicial para ayahuasca. Daí depois você entra, né, nesse processo de continuar com o estudo, se interessa muito por essa questão do autoconhecimento, numa perspectiva de ter um suporte do plano espiritual. Porque a ayahuasca é total espiritual. Aí a segunda experiência que eu tive foi na casa Hairá. E na época eu tinha uma crise de ansiedade muito forte também. Então, além de estar lidando com a depressão, que foi uma coisa que se fechou definitivamente nesse primeiro rito, eu nunca mais tive nenhuma reincidência de depressão, nunca mais tive nenhum estado assim deprimido de humor, mas eu ainda tinha muita crise de ansiedade nas duas coisas que me acompanhavam. Aí nesse segundo rito, foi durante esses rezos iniciais, que eu sempre esqueço o nome. Os mecás. Isso, meu corpo começou a chacoalhar, sim, chacoalhava muito. A ayahuasca falava pra mim que não era pra eu ter medo do processo que ia ser trabalhado ali, porque ela ia me jogar de frente com a ansiedade. E que, embora isso fosse assustador, era importante que eu visse isso muito de frente mesmo. Eu precisava. Aí eu falei, tá bom, então eu vou confiar. E deixei. Aí a ansiedade me tomou inteiro. Fui devorado por ela. Falei, então toma conta do meu corpo. E conforme ela foi passando por mim, eu fui percebendo que a ansiedade era uma coisa que eu não estava me permitindo nem sentir, entender de fato o que significava. Então, quando eu tive essa oportunidade de não, olha, deixa ela se manifestar, eu comecei a perceber quais são as nuances da ansiedade, como que ela funciona, de que maneira que ela se manifesta no meu corpo, como que ela trabalha com o meu campo mental, de que maneira ela desorganiza os meus sentimentos, como que é a insegurança, o fato de eu não conhecer, não entender, estava me deixando tão paralisado frente a essa emoção, que é a ansiedade. Aquilo ali dimensionalizou o que é a ansiedade, né? Deixou dentro de uma perspectiva assim que eu consegui perceber muito claramente do que se trata, e eu não tive nunca mais nenhuma crise de ansiedade desde então. Aí foi a segunda etapa. Então, a primeira etapa teve essa quebra da depressão, na segunda teve essa quebra da ansiedade. Aí o terceiro momento chave da ayahuasca foi agora, nessa volta da Mariri, desse primeiro rito que eu conheci você, que foi um trabalho assim muito especial, foi fantástico, e ela trouxe para mim um trabalho em cima dos meus vínculos agora. Então, conforme eu fui passando por essas situações na minha vida, em que eu fui tendo as quebras, esses cortes assim, de conexões que são muito importantes pra gente, eu fui me tornando muito desmotivado, apático, desinteressado de fazer manutenção das minhas relações. De fato, cuidar delas, preservar. Ela me mostrou muito a importância de eu fazer isso, e que eu tô num momento assim super seguro para que isso aconteça, né? Que todo o trabalho, tudo que eu tinha que passar a respeito disso já foi. Eu não vou mais passar por experiências assim que vão me deixar completamente sem chão, que é a questão do abandono, e que agora era a hora de eu voltar e me entregar para as minhas relações. E foi muito curioso isso acontecer naquele rito, porque eu nunca tinha visto assim o Gabriel e a Elaine num ritual tão entregues e tão conectados pro amor com as pessoas que estavam ali, olhando para essas pessoas como família mesmo. E aí, desde a primeira vez que eu vi eles, eu tive muita sensação de que eu estava em família. Inclusive, eu queria muito ter compartilhado contigo antes de eu ter ido embora. Às vezes que estava quietinho lá deitada, eu deixei quieto. A sensibilidade que você teve de sentar ali do meu lado, compartilhar comigo da medicina, aquilo me deu uma sensação de estar em família. Você teve um papel muito importante dentro do processo que eu fui trabalhar aí, que é essa questão das conexões. Aí depois eu conversei com a Elaine e com o Gabriel a respeito disso, né, de que eu já sentia isso sobre eles, sobre essa conexão, de que a gente tem uma espécie de uma família astral, não sei explicar, é uma coisa que eu sinto, que mesmo depois de tanto tempo sem esse trabalho, sem a gente se encontrar e não estar se falando com regularidade, esse vínculo não se dissolveu, ele permanece muito sólido, né, e aí esse convite ali, estar com eles, foi muito uma confirmação sobre isso, ver esse sentimento ali. E aí eu tomei muito como parâmetro das outras relações que eu tenho na minha vida, que eu acabei me distanciando, deixando esses vínculos assim de uma maneira morna, e que agora é hora de eu me entregar.
né? E aí, depois desse ritual, eu passei a resgatar todas as conexões que são importantes para mim, fazer questão de deixar muito claro o que eu sinto e o que eu penso nas experiências dessas trocas, dos contatos com as pessoas. Por isso que eu fiz tanta questão de falar com a sua mãe, de falar com você, pelo que eu senti e vivi ali na experiência de troca, porque não importa agora se é uma coisa assim muito breve, se é daquele momento, mas se tocou, se mexeu comigo de alguma forma, eu vou viver isso inteiramente agora. Esse geralzão é essa minha jornada com a ayahuasca. E aí chegamos aqui. Mas é muito bonito isso. Quando você fala de família, é interessante porque no processo de ayahuasca, muitas pessoas percebem uma conexão única com todos e tudo. E essa é a família. Só que a gente, como cada indivíduo pensante, acaba se separando. Porque muitas vezes uma opinião de um é diferente da do outro, da sua, né? Então cai nos conflitos. Hoje a gente vive muito conflito, né? De ideias, né? Tá uma polarização muito grande. Mas o bom da medicina é que ela traz essa percepção de união sem muito julgamento. Isso, exato. Ela quebra todas as barreiras assim que a gente construiu nessa vida da civilidade, vivendo socialmente, né? E como se colocasse a gente em contato com a essência de fato, que é essa união que na verdade é de onde a gente se origina. Exatamente. Que interessante. E lá no Gabriel, assim, aquele dia foi muito especial, porque foi o dia onde o sonho dele estava concretizado. Uhum. É quando tudo aquilo que você está elaborando na tua mente, que você está alimentando aquele pensamento daquilo que você quer, se concretizou ali. Incrível. E ali foi o dia que eles compartilharam com todo mundo, né? Quando você tem esse tipo de conquista, pô, eles compraram uma casa linda, né? Foi incrível. E estava muito visível. Foi uma experiência, assim, muito curiosa, porque o processo, eu senti ele de uma maneira extremamente leve, muito suave. Sim. Eu não sei explicar por que foi dessa forma, né? Mas eu adorei. E aí, como veio a mensagem, como aconteceu a experiência, eu nunca tinha tomado, assim, um chá forte como dessa vez. E foi muito bom, sim. Imagino. Mas você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, é uma pessoa leve, sabe? Obrigado, Guilherme. Obrigado. Você chega mais despido, então você acaba tendo mais proximidade, né? Bom, tava ali do meu lado, pra mim, tá todo mundo Sim. junto ali mesmo. Mas tem muita questão da compatibilidade nessa coisa de estar despido, né? Porque foi a mesma impressão que eu tive de você. Não tem nenhuma barreira. Você simplesmente se conectou e fluiu, e de uma forma assim que reverberou muito positivamente pra mim. Porque o trabalho, ele tinha muito uma mensagem sobre essa questão do resgate das conexões, de estar em família, né? E você ajudou a ambientar essa impressão. Isso, exatamente. É assim que funciona. Mecar, né? Você estava falando do Mecar, você falou que gosta do Mecar, né? Eu odiava, vou ser sincero para você. Já faz um bom tempo que eu estou nessa jornada, quer dizer. E o que acontece? Antigamente, a maioria dos dirigentes, eles não sabiam mecar. Eles até sabiam, porque você tinha gravações, esse tipo de coisa. Mas a maioria não tinha vivências, assim, não fazia um estudo sobre o mecar. E aí o que aconteceu, conforme os anos foram se passando, foi tendo um estudo desses mecás, foi tendo entendimento do que é um mecá. E o mecá é que você está chamando a força, mas você está chamando a força de toda uma ancestralidade para estar ali naquele momento, para ajudar no trabalho, ajudar a proteger o trabalho, fazer o firmamento da casa. Então, por isso que tem essa importância do mecá. E antigamente era numa caixa de som que tinha, e muitas vezes ficava alto, e aquilo irritava. E aí, conforme as pessoas foram começando a cantar os mecás e tendo uma compreensão, porque não é só você chegar lá e cantar, tem toda uma entonação de voz, tem todo um trato, e aí você percebe a beleza naquilo. E quando você entende mais o significado, você deixa essa angústia passar, esse incômodo. Porque, na verdade, você está incomodando porque tem alguma coisa errada com você. Ele não precisa te incomodar. Isso, que ele está mexendo ali. Isso. Porque se você está se incomodando, procura perceber o que está te incomodando. O que realmente é. Não tem aquele negócio quando você vê uma pessoa e aí se incomoda com ela, e muitas vezes é um espelho seu que está ali. Exato. Então, é esse que é o grande lance de se incomodar. É a mesma coisa com o digeridor. O digeridor tem gente que, ama e tem outros que odeia. O que é o digeridor?
É aquele instrumento de sopro. Nossa, ele tem uma vibração extremamente grave, é muito poderoso. Das vezes que você estava ali, vou chamar ativando, tá? Ativando o instrumento, foi muito. Eu até comentei com o Gabriel e com a Elaine, a forma como vocês estavam trabalhando os instrumentos, embora fosse espontânea, tinha alguma força, alguma inteligência que estava influenciando o trabalho, porque vinha de maneira muito sincronizada às necessidades das pessoas que estavam ali. E com a minha necessidade estava muito sincronizado. E eu percebi que esse som grave, ele trabalha assim numa frequência excelência quando você está numa onda de pensamentos muito pesado. Ele limpa de um jeito, ele organiza, bota aquilo para funcionar do jeito certo, incrivelmente bem. Eu senti isso quando você tocava. Mas você sabe o que acontece? Tem outras pessoas que ela fica incomodada porque ela não sabe que aquilo está atuando dentro dela, aí ela se incomoda, porque como ele mexe com vibração, ele vai mexer com a vibração das suas células, né, do teu corpo. E muitas vezes aquilo causa um desconforto para algumas pessoas. Mas é normal. Ou ama ou odeia. Ou é céu ou inferno. E comigo foi muito bom. Eu tava sentindo assim que ele me reorganizava. Vinha bem na hora que a mente tava querendo tropeçar para uma bagunça interna, aí ele trazia estabilidade, esse som. Isso que você está falando me lembra uma imagem, e é um artista independente, ele fez uma espécie de um cartoon exemplificando uma das facetas da experiência da ayahuasca, que é uma mão bem grande, e você está em cima de um penhasco, tem uma mão bem grande te empurrando desse penhasco. Também tem uma mão bem grande para te segurar lá embaixo, quando você cair. E a ayahuasca é muito sobre confia no processo e se entrega, porque ela vai te colocar para viver experiências que podem ser indigestas e desconfortáveis, mas ela está cumprindo um propósito e deixa chegar ali onde ela quer que você chegue, porque vai fazer sentido. Que pode ser uma limpeza, pode ser uma questão mais física, pode ser uma questão mais mental, né? Mas é muito isso mesmo, da gente se soltar. Durante o ritual, nesse em específico, eu senti muito uma necessidade, até mesmo estimulado pelo que a Elaine comentou no começo, que ela quis fazer um trabalho com a proposta da gente se manter numa firmeza do começo ao fim, fazendo preferencialmente sentados. E eu senti muito de ficar na roda do começo ao fim. Não assim por uma vontade genuína, porque eu senti que o trabalho estava pedindo essa firmeza ali, de eu me manter em estado meditativo do começo ao fim, porque minha vontade várias vezes foi de levantar e curtir um pouco lá a natureza, nos fundos, contemplar um pouco os outros espaços, alongar, né? Mas eu não fiz. Toda hora vinha na minha mente, não, você precisa ficar aqui firme, deixa a energia circular, tá passando por todo mundo, você tem que ficar aqui. Pra mim foi muito bom, porque eu consegui, até comentei lá no final na partilha, a quantidade do meu quebra-cabeça da minha vida que eu fui lá montar, tô saindo assim com peças extras, assim, justamente por conta dessa entrega, de eu ficar numa posição meditativa que é contemplar mesmo, sem ficar tentando filtrar o que eu acho muito legal, o que eu não acho muito legal, aceitar todo o processo, do começo ao fim, como ele se apresentar e crescer com isso. Eu acho que a ayahuasca tem muito essa questão de você se entregar, estar ali presente mesmo em contemplação, observação de tudo que for apresentado. Eu não consigo assim nem prever a quantidade de quebra-cabeças que vai vir assim para a humanidade ter que lidar nos anos assim que estão por vir. Eu acho que essa questão da Covid, inclusive, por conta de como ela se manifestou, trouxe muito também essa percepção para as pessoas de um modo geral, mesmo aquelas que não têm essa questão da espiritualidade trabalhada, o quanto a gente está todo mundo conectado. Foi uma circunstância que aconteceu ali do outro lado do mundo e reverberou no planeta inteirinho, mexeu com todo mundo. Oh, com certeza. A gente está muito ligado. Isso ficou muito claro para todo mundo. Tem algumas pessoas que não se ligaram ainda, mas a grande maioria viu que tem alguma coisa de errada que a gente precisa, se conectar mais. Exato. Pô, mas Carlos, foi muito bom, cara, conversar com você. Eu adorei também. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer. Esse convite também foi. Muito obrigado. Também, você é uma pessoa maravilhosa, cara. Digo mesmo. Tem uma energia super boa, por isso que eu falei, eu vou sentar do lado desse cara aqui. Pô. É tudo no campo da intuição, né? A gente tem que seguir, confia. Mas é isso. Tá certo, então, meu querido. Então vamos ver se a gente se encontra numa próxima vez lá no Gabriel também. Com certeza, a gente vai se ver. Agora eu vou também com o segundo propósito, né? Não é somente mais quando eu quero colocar ali um trabalho espiritual, mas para estar com a minha família, né? E aí você também agora faz parte dessa família. Gratidão. Bom ter conversado com você. Todas as suas palavras vão ajudar muitas pessoas a ter uma visão melhor dessas medicinas e de estar se autoconhecendo. É um grande prazer você estar aqui. Gratidão e gratidão a todos, né? Gratidão, meu querido. Foi um prazer enorme. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Gratidão. Até mais. Tá certo. Um abraço.